Foi publicada na última quinta-feira a resolução do Conselho Federal de Farmácia que prevê que farmacêuticos possam prescrever medicamentos que não necessitem de receita médica. A resolução afirma que faz parte das atribuições clínicas do farmacêutico prescrever, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional. O que muda para os pacientes? Qual é o impacto para os médicos e para a sociedade? Do ponto de vista da saúde pública, qual é o impacto dessa medida? Este é o assunto de hoje do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. No Conversas Cruzadas de hoje, nós estamos recebendo o integrante da Comissão de Farmácia do Conselho Regional de Farmácia em Santa Catarina, Rinaldo Ferreira. Também o programa recebe o presidente do Conselho Regional de Medicina, Vicente Pacheco Oliveira. Aqui conosco ainda a consultora no Conselho Federal de Farmácia para prescrição farmacêutica, Daiane Galato. E ainda aqui conosco o tesoureiro do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Vânio Lisboa. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Bom, pessoal, vamos entender o seguinte. Nós temos aí uma resolução do Conselho Federal de Farmácia. Tem força de lei? É uma resolução, então uma resolução ela não se sobrepõe à lei, mas ela ajuda a regulamentar as leis. Então sim, tem força de lei nesse sentido, né? É uma regulamentação. Tá, e aí define que o farmacêutico ele tem a condição de prescrever medicamentos que não necessitem de receita médica, é isso? Em parte é isso que regulamenta essa resolução. A prescrição farmacêutica, na verdade, ela teria, eu poderia dizer que ela teria duas vertentes, assim. A gente pode estar, pela resolução, prescrevendo medicamentos, mas também podem estar prescrevendo outros serviços, como, por exemplo, um encaminhamento a um outro profissional da saúde ou até mesmo a um outro serviço farmacêutico. Tá, exemplos. Vamos citar aqui situações no balcão da farmácia, por exemplo. Na área de medicamentos, a princípio, seriam os medicamentos isentos de prescrição médica. Que são? Que são aqueles medicamentos que a população ela identifica como aqueles que não têm tarja. Analgésicos. Né? Analgésicos, como paracetamol, dipirona, né? Alguns medicamentos laxantes, como, por exemplo, lactopurga, que é o bisacodyl. Então, seriam algumas opções, né? De venda livre. Ou então, seria, por exemplo, uma forma do farmacêutico oficializar um encaminhamento a um outro profissional da saúde, como, por exemplo, a um dentista ou a um médico, quando ele identificar na sua farmácia uma necessidade de procura a esses profissionais. Então a gente tem um ponto interessante aqui, que é justamente essa análise, né, do profissional que identifica, que faz uma espécie de diagnóstico ali, né? Se ele identifica, não, eu digo diagnóstico da situação. Da situação. Diagnóstico da situação, para saber se ele encaminha um medicamento desses sem tarja, desses que não necessitam prescrição médica, ou ele encaminha para um profissional da área da saúde. Se me permite, eu acho que o grande ganho da sociedade com essa resolução é justamente este, né? Hoje, ou até este momento, que ainda vivemos essa cultura antes da resolução, o paciente, ele chega na farmácia, pede um medicamento para um problema de saúde ou já chega pedindo o medicamento. É o mais comum. E ele sai da farmácia com o medicamento em praticamente 100% dos casos, né? E na maioria das vezes sem ser perguntado nada a este paciente, sem buscar informações. O balconista, né, que normalmente é quem atende o paciente na farmácia, ele dá o medicamento para o paciente sem buscar informações. Primeiro, se esses medicamentos estão adequados para o paciente tomar, e também se o paciente pode ficar sem ir ao médico, ou sem ir ao dentista, ou sem a atenção de um outro profissional de saúde. Né? Então, por aí o paciente já está ganhando, que vai ter acesso a um profissional da área da saúde, né, que vai ajudar ele a decidir se ele pode usar aquele medicamento, se está adequado para ele, né, se é um transtorno menor, que prescinde de atenção médica,
né? E se aquele medicamento é um medicamento que ele pode usar sem uma receita médica. Muito bem. Então, esse profissional vai ajudar este paciente a fazer o uso racional. Então, aumenta a chance do uso racional do medicamento se essa resolução for seguida daqui para frente. Bom, doutor, a opinião do senhor, qual é o impacto disso para a saúde das pessoas, para a saúde coletiva, digamos assim, para a sociedade? O senhor quer começar, por gentileza? Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Daiane, Reinaldo. Boa noite, nosso colega do conselho. Não é o que está escrito. O que está escrito na resolução é que o farmacêutico vai abrir um consultório dentro da farmácia e vai receitar, prescrever medicamento. É lógico, é óbvio que o farmacêutico, ele dentro de uma equipe multidisciplinar, ele é uma pessoa importante. Eu acho que não tem quem conheça mais medicamento do que o próprio farmacêutico. Ele constrói o medicamento, ele pesquisa e constrói o sal do medicamento. Então ele tem um papel muito importante e nós todos destacamos esse papel. Agora, nós não concordamos por vários aspectos que depois a gente vai poder discutir, Sim. que se abra um consultório dentro de uma farmácia. O senhor acha que é isso que acontece? Não, é o que está escrito. Qual é o senhor tem um artigo aí? Tenho, é o que está escrito. Deixa o Vicente Perfeito. aí já. Boa noite, E aí, doutor? Renato. Qual é o Boa noite impacto? aos demais participantes da mesa. Eu gostaria de esclarecer inicialmente que uma resolução é um dispositivo infralegal. As resoluções e portarias, elas auxiliam no esclarecimento para alguma categoria profissional, né, de alguma lei que diz respeito àquela atividade profissional, mas ela não tem força de lei. A resolução, ela norteia os princípios que aquela categoria profissional ou uma resolução de qualquer instituição, ela vai nortear o que deve fazer, os princípios que aquela instituição vai seguir, baseada na sua lei, no nosso caso, a lei do nosso exercício profissional, seja da medicina, seja da farmácia. Então, isso só inicialmente com relação à força de lei da questão da resolução. Nós vemos com bons olhos a necessidade, né, ou essa constatação da farmácia, no sentido da preocupação com o uso racional da medicação, né? Eu vejo com muita preocupação essa busca espontânea de medicamentos, automedicação. Eu acho isso extremamente válido, que os profissionais da farmácia se preocupem com isso, né? Agora, realmente, conforme o Vânio falou, é uma preocupação no sentido de que não haja uma deturpação daquilo que está escrito, porque realmente o que se percebe na resolução é como se os farmacêuticos passassem a fazer uma prática clínica, quase como se estabelecendo em um consultório, né, paralelo nas farmácias, em que as pessoas poderiam buscar, né, um medicamento, uma orientação, né? E isso passa a fazer parte de diagnóstico e de tratamento de doenças, né? E o diagnóstico e tratamento de doenças já está legalmente afeto a uma profissão, né? Nós trabalhamos em conjunto, nós trabalhamos a saúde, é inconcebível a prática da assistência à saúde que não seja multiprofissional, né? A farmácia, conforme o Vânio falou, é absolutamente imprescindível dentro dessa cadeia que faz o atendimento à saúde. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que, de repente, as pessoas, a população, né, não passe a buscar no farmacêutico medicamentos, né, ou atendimento, né, que seriam da atribuição de quem faz o diagnóstico e de quem prescreve a terapêutica, nesse caso, o profissional médico. A resolução, ela é bem clara quando ela esclarece que o farmacêutico não vai fazer diagnóstico, né, e só vai estar prescrevendo medicamentos que são isentos de prescrição médica, né? E tem um dos capítulos que até prevê que o farmacêutico
Daí um farmacêutico com especialização clínica, né, pode até estar prescrevendo um medicamento que exige prescrição, desde que seguindo protocolos ou de acordo com instituições ou profissionais médicos. Então, isso está previsto. Então, o que está claro ali? Que não vai ser feito um consultório médico dentro da farmácia pelo farmacêutico. É um consultório, sim, farmacêutico. Né? Consultório farmacêutico é um termo usado em todos os países desenvolvidos, em todos os continentes. Né? A prescrição farmacêutica também é um termo usado em diversos países e que agora está chegando no Brasil. Então, os farmacêuticos brasileiros sempre tiveram muito pudor em usar esses termos, que são os termos adequados para definir o ato que está sendo feito. Né? Então, a questão da prescrição farmacêutica, ela não substitui a prescrição médica. Né? Então, ela está substituindo o quê? Ela está substituindo aquela automedicação, aquele medicamento que o paciente está indo na farmácia por conta própria, né, buscando o medicamento. Mas o seguinte, desculpa, uma vida real, o cidadão chega na farmácia e diz, estou com uma dor nas costas. Aí o que o senhor tem para mim aí? O que tu tens para mim aí? O que tens de bom aí? Então, isso acontece, o senhor falou assim, é um consultório farmacêutico. Isso é uma força de expressão, isso acontece no balcão mesmo ou vai para uma sala e tal? Não. Quero. Eles perguntarem em relação ao consultório, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Com essa resolução é realmente ter um consultório farmacêutico. Na farmácia? Na farmácia, espaço como se fosse um consultório no médico. Sistema Único de Saúde, numa clínica, por exemplo, multidisciplinar, onde atuam outras especialidades. O colega também perguntou se a gente quer fazer serviços clínicos. Eu acho que sim, nós queremos sim trabalhar com serviços clínicos. Só que assim, o nosso objetivo maior não é fazer diagnóstico e nem prescrever medicamentos tarjados. E nosso objetivo maior também dentro de um consultório não é a gente, por exemplo, prescrever medicamentos de venda livre. Não é para a prescrição o nosso objetivo maior. O que acontece? Hoje eu vejo, por exemplo, que a sociedade tem dois paradoxos em relação ao uso de medicamentos. Ou existe uma influência da medicalização, ou seja, as pessoas acabam utilizando medicamentos para situações que não são patológicas. Um exemplo, eu deixo de comer um prato saudável para tomar, por exemplo, vitaminas. Né? Então, existe uma situação de medicalização. E também existe um outro problema relacionado ao uso de medicamentos, por exemplo, que é a falta de adesão aos tratamentos de uso crônico. Então, quando o Conselho Federal institui a palavra consultório farmacêutico, é para que os farmacêuticos possam ter um momento de privacidade com o paciente. Porque, como acontece hoje na estrutura física das farmácias, muitas vezes a gente tem um balcão, e um balcão com a pessoa de pé não é um local adequado para que a gente possa, por exemplo, estar fazendo atendimento. Então, quando se fala em consultório, né, a gente tem que imaginar se não é um consultório que vai ter uma maca. Não vai ter maca no consultório farmacêutico. Né? Vai ser um momento reservado para a gente estar conversando com o paciente. Sobre o quê? Sobre os problemas de saúde que esse paciente tem, objetivando o uso racional de medicamentos. Exemplo, um paciente com hipertensão que usa alguns medicamentos, a gente vai estar avaliando como esse paciente utiliza os medicamentos e se a hipertensão está controlada. Mas a normativa aqui, a resolução, fala em prescrição. Fala em prescrição. Não fala mas só em orientação. Né? Não, perfeito. Mas olha só, quando o colega fala da questão do consultório, o objetivo do consultório sim é fazer alguns serviços clínicos farmacêuticos voltados ao uso racional de medicamentos. Como, por exemplo, orientações para o uso correto do medicamento, trabalhar com uma prática, por exemplo, chamada revisão da farmacoterapia, onde o farmacêutico revisa a rotina do paciente em relação aos medicamentos, o horário que toma medicamentos, se toma como, assim, alimento. Né? E a prescrição farmacêutica vai ser um dos serviços que pode estar sendo realizado nesse local, que é o consultório. Isso aí os senhores consideram como se fosse um diagnóstico médico, como se fosse característica de um diagnóstico médico? Se vê com preocupação esse tipo de comportamento, né? Porque às vezes por trás de um sintoma, uma lombalgia, uma cefaleia, uma dor abdominal,
né? Existem N possibilidades de diagnóstico, né? Até mesmo aquele hipertenso que já vem fazendo o seu tratamentozinho também, ele pode estar, né, às vezes tendo algum tipo de complicação, alguma coisa que... Claro que se tiver um profissional de nível superior que possa orientá-lo de alguma forma, isso até pode minimizar os efeitos de uma automedicação. Mas normalmente, né, o ideal seria que aquela pessoa procurasse um serviço de saúde, fosse no médico, que tivesse... Né, nós sabemos, por exemplo, que os farmacêuticos têm um grande conhecimento em interações medicamentosas, né? Eles não ficam restritos tão somente à dispensação de medicamentos. O profissional da farmácia é absolutamente indispensável nessa cadeia de atendimento ao paciente. Agora, né, fica a dúvida, que tipo de... Né, como vai ser feito, como as pessoas vão interpretar, como isso vai acontecer na prática, né? Quem vai ser responsabilizado por um diagnóstico, né, que seja mal conduzido, né? É importante que os demais profissionais saibam que o artigo 1º do Código de Ética Médica fala em imperícia, imprudência e negligência. O médico tem responsabilidade ética, civil e penal pelas suas ações. O médico é cobrado, às vezes, inclusive, penalmente, por algum problema que haja num diagnóstico ou numa terapêutica inadequada. Os farmacêuticos estariam querendo chamar para si essa responsabilidade? Se me permite, o juramento hipocrático também é feito pelos farmacêuticos. Então, da mesma forma que os médicos fazem o juramento de Hipócrates, os farmacêuticos também o fazem. Então, essa responsabilidade já existe quando qualquer medicamento sai da farmácia na mão de um paciente. O que essa resolução está fazendo é tornando mais explícito que quando o paciente chega na farmácia sem uma receita médica, o único profissional de saúde que é responsável por aquele medicamento é o farmacêutico. Então, hoje, ele já é. Só que isso não está explícito para a sociedade nem para os médicos. Por isso, né, que muitos médicos ainda não entenderam que para a sociedade é um ganho. E para os próprios médicos, aumenta a chance desse paciente ir ao médico quando ele necessitar de uma atenção médica. Pois é, mas aí que está um assunto... O farmacêutico não está fazendo o diagnóstico. Ele está ajudando o paciente a decidir se ele deve procurar um médico ou não. Se ele pode, porque hoje o que acontece? Ele chega na farmácia e está com uma dor nas costas, né? Pede um medicamento, ele sai com um analgésico ou algum medicamento, um creme de arnica para passar nas costas, ele sai com alguma coisa da farmácia sem aprofundar do que é essa dor nas costas. Então, o farmacêutico perguntando as causas, né, por que está com essa dor nas costas, quanto tempo, né, ele com algumas perguntinhas, 4, 5 perguntinhas, ele vai dizer para o paciente, pode usar esse creme de arnica ou para o senhor, nesse caso, com essas características, pelo tempo que o senhor está com essa dor, o melhor é o senhor ir ao médico, para o médico prescrever um anti-inflamatório que precisa prescrição médica, ou avaliar se é uma dor na coluna, se é uma dor muscular, né? A origem dessa dor. Muito bem, então a gente vai para o intervalo e ainda depois dos comerciais a gente vai analisar justamente essa questão de, eu vou utilizar a expressão diagnosticar ou prescrever o medicamento que não é tarjado e se esses medicamentos não tarjados podem provocar algum tipo de impacto na saúde. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Resolução do Conselho Federal de Farmácia abre espaço para a prescrição de medicamentos não tarjados pelos farmacêuticos. Bom, é o seguinte, qual é o impacto para a saúde humana de administração do consumo, né, da administração de medicamentos não tarjados de forma equivocada? Bom, qualquer medicamento, nós médicos entendemos que ele tem que ser utilizado de uma maneira muito racional, né? Isso depende de uma consulta médica, de um diagnóstico bem feito,
e de uma ação terapêutica direcionada para aquela doença que foi diagnosticada. Tá? Muitas vezes se lança a mão de um analgésico, por exemplo, enquanto se aguarda um resultado do exame, sem ter todo o diagnóstico feito. Mas aí nós estamos dentro de um processo de conhecimento de qual doença está, no caso, acometendo o paciente. Então nós entendemos que a medicação ela pode ser usada sim, mas para tratamento de alguma doença devidamente diagnosticada. Pré-diagnosticada pelo médico. Pelo né? médico. Pelo claro. médico, né? Eu acho que é importante a gente explicar aqui, ó, qual é a diferença dos medicamentos não tarjados, depois nós temos tarja vermelha e tarja preta. Os medicamentos de tarja vermelha são aqueles medicamentos controlados, como, por exemplo, os psicotrópicos. Né? Tarja preta, né? Tarja preta, né? Não, doutor, tarja vermelha. Vamos começar A com tarja vermelha são medicamentos que precisam prescrição médica para serem dispensados. Esses tarja vermelha, hoje em dia, tem duas categorias, né? Aqueles que têm retenção de receita e os que não têm. Os antibióticos, a receita tem que ser retida na farmácia e a farmácia tem que fazer a escrituração. Quer dizer, essa informação vai para a Anvisa, né, de todos desses antibióticos que hoje são tarja vermelha e precisam, então, fazer essa escrituração. E os tarja preta, então, que são os medicamentos controlados, que também precisam de receita médica, né, e também tem uma receita especial para ser os tarja preta, eles são alguma coisa a ver com provocam dependência, alguma coisa assim? Tem esse diferencial também ou não? Isso, de modo geral. O tarja vermelha também pode provocar dependência? Tarja vermelha normalmente ele não provoca dependência, né? Os tarja pretas são drogas, normalmente a boa parte deles são drogas psicoativas que vai causar dependência e tolerância, pode também causar. Então, o risco desses medicamentos é maior para a população. Então, mas tanto o que é importante salientar é que tanto esses tarja preta como os tarja vermelha, com retenção de receita e sem retenção de receita, eles só podem ser vendidos em farmácia mediante receita médica. Então, o paciente deveria chegar na farmácia com a receita para sair com um medicamento senão não desse. compra. Nós estamos tratando aqui dos... Comprar, né? Sim. Mas hoje o rigor aumentou muito, né? Nesse quesito avançamos, né? Isso é um fato, né? Avançamos. Só que assim, em relação a medicamentos de uso contínuo, como por exemplo anticoncepcionais, sim, medicamento para tireoide, por exemplo, muitas vezes o paciente vai até a farmácia comprar essa medicação com uma prescrição lá de algum tempo atrás. E esse aí é tarja vermelha? Eles são tarja vermelha também, mas o paciente acaba adquirindo sem prescrição. Isso acaba acontecendo, isso muitas vezes até por uma comodidade do paciente. Para não ter que voltar ao médico, pegar e às vezes até o paciente não tem mais posse daquela prescrição, né? Mas assim, na situação atual melhorou bastante. Eu vejo assim, principalmente os medicamentos para pressão arterial. Mesmo eles não sendo medicamentos que hoje têm retenção de receita, como a gente tem hoje o programa Farmácia Popular, né? A maior parte das farmácias tem a bandeira da Farmácia Popular, as pessoas podem ter acesso a esses medicamentos de forma gratuita, por exemplo, né? Então, hoje, de uma maneira geral, as pessoas vão com prescrição e vão com aquela prescrição e ela é válida por um período, acho que 3 ou 6 meses. 6 meses, né? Então, é válido. Tá, então, eu queria entender o seguinte, né? O profissional de farmácia, ele tem habilitação, ele foi capacitado para... Eu vou utilizar a expressão diagnóstico, né? Para separar, para diagnosticar o seguinte, bom, esse caso aqui, se tratando da nova resolução, esse caso aqui é para médico ou esse caso aqui eu posso encaminhar um analgésico? Ele foi capacitado para isso, ele consegue, o senhor falou em faz 3, 4 perguntas, isso aí como é que se chama? Anamnese, né? É quase uma anamnese, né? Então, na formação do farmacêutico, eu sou professora na universidade, trabalho com isso. Na formação do farmacêutico, existe uma formação em serviços clínicos, né? Então, o farmacêutico aprende o processo de atendimento, por exemplo, mediante uma prescrição e também aprende o processo de atendimento na automedicação, né? A gente chama automedicação aquela situação em que o paciente usa uma medicação sem uma prescrição de um médico ou dentista, né? O que
o farmacêutico na formação aprende? Ele vai aprender a fazer o processo de automedicação responsável. Então, no processo de automedicação responsável, um dos pré-requisitos é que o sintoma referido para o paciente seja um sintoma relacionado a um problema autolimitado, né? Outro critério que tem que ser utilizado é que o medicamento selecionado seja um medicamento de venda sem prescrição médica, por exemplo, um paracetamol, que a gente tinha falado anteriormente, né? Então, tem algumas situações. E o farmacêutico ele é treinado nesse sentido, na orientação. O que não acontecia até os dias atuais, né? Até a semana passada? Quando o farmacêutico ele fazia esse processo, mesmo que exista uma resolução já da Anvisa, que é a RDC 44, que fale sobre os serviços farmacêuticos, sobre a notificação desses serviços farmacêuticos, né, que já é uma resolução de 2009, não existia ainda nenhum documento do Conselho Federal dizendo como tinha que ser esse documento, né? E aí nós definimos enquanto conselho, né, para a profissão do farmacêutico, trabalhar com o termo prescrição, que, como o Rinaldo colocou, já é um termo utilizado mundialmente para essa indicação de outros serviços, para indicação, por exemplo, de medicamentos de venda livre. Sim, sim. Então, essa questão, a própria Anvisa, na RDC 87 de 2008, ela já fala que da prescrição ou indicação realizada pelo farmacêutico. Então, já é previsto nessa RDC 87, e em 2009, então, com a RDC 44, inclusive, ela colocou como anexo um documento que é a Declaração de Serviço Farmacêutico Prestado, onde consta a indicação farmacêutica. Então, inclusive, já prevendo a prescrição de uma forma escrita, ou indicação, que foi o termo usado, né, de uma forma escrita. Então, a própria Anvisa já tinha regulamentado parcialmente isso. Então, o que o Conselho fez foi deixar um pouco mais claro o que é isso. E quanto um ponto importante que foi falado aqui, dos medicamentos de venda livre, né, dos medicamentos em prescrição. Então, esses medicamentos correspondem a 40% dos medicamentos consumidos no Brasil. Bastante coisa, hein? Então, é um número representativo, né, significante de medicamentos que o paciente usa sem ir ao médico, né? Normalmente, boa parte desses 40% dos medicamentos usados, ele compra sem receita médica, porque não precisa da receita médica e porque ele vai à farmácia e pede esse medicamento. Então, é isso, desses 40% dos medicamentos comercializados no Brasil, é que nós estamos falando, esses medicamentos aqui, o paciente já está indo na farmácia e está comprando, né? Por quê? Como é que ele chega na farmácia e pede esse medicamento? Porque ele vê o ator na televisão pedindo, que ele vê no jornal, ele vê na revista, uma personalidade falando daquele medicamento. Então, esta é a influência que ele tem. Então, o que a gente pergunta é, o que é melhor para esse paciente? Qual informação está mais adequada para aquele paciente que está com aquele transtorno menor? A indicação que ele vê na revista, que ele vê na internet, que ele vê na televisão, ou a orientação que ele vai receber na farmácia sobre o uso desse medicamento? Quem garante que é um transtorno menor? Eu acho que a melhor orientação seria ele realmente procurar um médico num posto de saúde ou num serviço próprio, 40%, conveniado. 40% a mais de demanda ao médico é cabível no atual cenário médico brasileiro? Bom, se não é cabível, aí, Rinaldo, aí vão fazer o quê? Básica, primária, o interessante é que agora todo mundo quer prescrever. Tá? Então, tem o farmacêutico quer prescrever, a enfermagem... Não. Opa. Não. O ato médico? Não. A lei do ato médico, ela continua vigindo nos mesmos termos. Os vetos da presidente Dilma Rousseff foram no sentido de que pudessem ser aplicados no Sistema Único de Saúde algumas prescrições né, que seriam determinadas pelo Ministério da Saúde através de portarias. Né? Isso então no âmbito do Sistema Único. Sim, que são aquelas outras, a fisioterapia. Artigo 2, inciso 2. Estabelece que cabe ao médico a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Isso não foi vetado. Não, isso não foi vetado, é que se ampliou para outras áreas.
No âmbito do SUS. Se tirou a exclusividade, SUS, né? Agora o que eu entendo e que nós entendemos, viu, Rinaldo, viu, Daiane, é que aquelas profissões que são regulamentadas por lei, elas têm que ficar restrito ao seu trabalho dentro daquilo que foi regulamentado. Tá? Por isso que a gente está dizendo que não se faz. E prescrição farmacêutica não está dentro da regulamentação da profissão de farmacêutico. Não tem artigo nenhum. Eu estou, inclusive, aqui com alguns decretos, né, de lei que regulamenta a profissão de farmacêutico, uma das mais antigas, 1931, já foi regulamentada a profissão de farmacêutico. Depois, em 60... a lei do exercício da farmácia, depois em 81. Mas interessante, artigo 29... Na farmácia não pode ser instalado consultório médico ou de outra natureza, em qualquer de seus compartimentos ou dependência. Ou de outra natureza. Que não seja farmacêutica, a leitura que a gente faz. Bom, não está escrito aqui que não seja farmacêutica. Eu vou ler todo ele. Artigo 99, na farmácia não pode ser instalado consultório médico ou de outra natureza, vírgula. Em qualquer de seus compartimentos ou dependência, vírgula, nem será permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso também pela farmácia. Então, a lei é clara. Que não pode ter consultório. Está aqui, está escrito. Não importa de qual especialidade. O Código de Ética Médica do Farmacêutico, né, muito bem já colocado, já na Resolução 417, de 29 de setembro de 2004, no seu artigo 13º, diz ser proibido ao farmacêutico, parágrafo 2º, exercer simultaneamente a medicina. Né? Então teria que tomar cuidado para não caracterizar, né? Porque assim, uma coisa a gente vê aquilo que a gente idealiza, e outra coisa é o que acontece, o Renato colocou muito bem, na prática, lá no dia a dia, no balcão da farmácia, né? Eu acho que nós evoluiríamos muito se, por exemplo, veja que no Brasil, em todos os países desenvolvidos, os pacientes são cadastrados no seu médico do bairro e no seu farmacêutico do bairro. Não existe no Brasil uma preocupação da farmácia, do Conselho de Farmácia, de que os pacientes sejam cadastrados. E todo brasileiro atualmente tem a sua carteirinha de usuário do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Então, o que é que acontece? O médico prescreve, ele não sabe, e nem o farmacêutico sabe de onde é aquele médico, né? Ele sai do bairro e ele vai procurar onde for mais barato o medicamento, né? Os medicamentos deveriam ter um preço padronizado e o paciente seria monitorado, médico e farmacêutico. Na hora que você prescreve, você sabe que ele vai procurar o Dr. Rinaldo na farmácia tal, tem lá e qualquer coisa o Dr. Rinaldo. Nós não temos essa interação. Talvez a interação que é tão necessária para o bem-estar do paciente, ela aconteça em clínicas, em hospitais, mas na prática, no dia a dia, você não sabe. Quando eu prescrevo alguma coisa na minha clínica, eu não sei para onde é que o paciente vai comprar. Ideal, né? Que não é deveria verdade? haver essa aproximação. Você tem esse monitoramento, o farmacêutico dando retorno para o médico e dizendo, olha, houve esse tal problema, assim, assado, o que é que o senhor acha? Ele está tomando esse medicamento, está havendo pode haver esse tipo de interação? Não existe essa preocupação. Está existindo a preocupação na prescrição, como se fosse exercer a medicina. Eu gostaria de corrigir uma coisa. Na semana passada, além da resolução da prescrição farmacêutica, que é o assunto que a gente está debatendo hoje aqui, também saiu a resolução sobre as atribuições clínicas do farmacêutico. Sim, né, que 586, né? 585? Isso, 586 da prescrição. Perfeito, a 585. E aí, o objetivo desta resolução das atribuições é realmente fazer isso, fazer com que haja uma maior interação do farmacêutico com todos os profissionais da área da saúde e de uma maneira geral, assim, que começa essa interlocução, não só na automedicação, né? Perfeito. Mas também nos tratamentos de uso crônico, como eu estava falando anteriormente. Eu gostaria de resgatar uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro, que o Rinaldo falou alguma coisa sobre a automedicação, e é importante a gente deixar claro assim, para as pessoas que nos ouvem, que a automedicação faz parte do autocuidado. Né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela defende que, da mesma forma como a gente deve se alimentar corretamente, deve ter cuidados de higiene, de lazer, a automedicação, ou seja, o manejo desses problemas autolimitados também faz parte do autocuidado.
né? Então é uma coisa que ela tem que tipo assim, não pode ser feita de qualquer forma, ela tem que ser responsável, tem que ser racional. Daiane, né? se tu me permite, inclusive a Organização Mundial de Saúde, além de defender o direito de todo cidadão ao autocuidado, inclusive usando medicamentos, ou seja, a automedicação, ela diz que o farmacêutico tem um papel importantíssimo nessa automedicação, né, que é contribuir para o uso racional do medicamento. Então, não só a Organização Mundial defende o autocuidado, mas ela diz que é papel do farmacêutico intervir na automedicação, para que torne o uso do medicamento racional. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que abre o espaço que autoriza a prescrição de medicamentos sem taxa. Aqueles que não necessitam do diagnóstico médico, da indicação médica, né, da receita médica. Aqui no Brasil nós temos um percentual per capita, né, de consumo de medicamentos acima de outros países. Como é que nós estamos com relação à média mundial, hein, aqui? O brasileiro gosta de remédio? O consumo de medicamentos no Brasil, ele vem aumentando ano a ano, né, e a expectativa para os próximos 5 anos é que dobre o consumo. Então, principalmente por causa do maior acesso ao medicamento, né, e por questões governamentais que vêm ampliando esse acesso, mas também pela melhoria das condições socioeconômicas da população, que com dinheiro no bolso, então, estão comprando mais medicamentos. Então, e com isso, tende a chegar próximo do consumo per capita de países industrializados. Além disso, eu gostaria de complementar, nós também estamos passando por uma mudança demográfica no nosso país, né? Nós estamos envelhecendo e também estamos mudando, por exemplo, o IMC, né? Estamos ficando sobrepeso. O sobrepeso, por exemplo, acaba trazendo doenças crônicas. Desculpa, que já é um problema mais acentuado do que a desnutrição. Exatamente. Né? O sobrepeso no Brasil. Então, e acaba trazendo doenças como diabetes, como hipertensão, que são doenças que geralmente não vão precisar de um único medicamento. Geralmente você vai utilizar 2, 3, 4, 5 medicamentos para controlar essas doenças. E além disso, a gente também está envelhecendo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, é muito difícil a gente ter um idoso que não usa medicamento. Então, isso também contribui para o aumento do consumo de medicamentos. Mas essa medida aqui, os senhores acreditam que estimula ainda mais o consumo de medicamentos ou não? Na minha visão, eu acho que não estimula. Eu acho que na questão dos medicamentos de venda livre, na automedicação, eu acho que vai diminuir o consumo de medicamentos. Porque uma vez que você vai ter um profissional se corresponsabilizando pelaquela ação, você vai ter um menor uso irracional de medicamentos. Né? Ou seja, um uso incorreto, indevido de medicamentos. A gente vai ter, por exemplo, maior indicação ao profissional médico. Então, ao meu ver, vai diminuir o consumo desses medicamentos de venda livre. Diminuir. Tanto isso é verdade que eu até trouxe aqui uma nota da ABC Pharma, que a ABC Pharma, que é a Associação Brasileira do Comércio, ela se pronunciou contra essa resolução, né? E isso, para mim, é uma prova que realmente tende a diminuir o comércio. Bom, nos Estados Unidos, aqui as lojas nossas já parecem com lojas de shopping, né? As farmácias, né? Então, cada vez mais, já estão com cara de loja, né? De roupa, de calça, enfim, é o comércio. Nos Estados Unidos é mais comércio ainda, né? Lá não tem, tem a figura tem os medicamentos controlados, que daí ficam no balcão, agora os demais... OTC. No corredor ali, bota no carrinho, né? Os OTC, né? Os OTC, exatamente. Eu ainda vejo isso tudo com muita preocupação, né? Eu acho que é positiva a tentativa de se combater a automedicação, né? A busca espontânea de remédio, em que pese que no Brasil os medicamentos ainda estejam do lado
de dentro do balcão, e eu acho isso positivo. Eu acho que nós copiamos o modelo europeu, né? Na Europa, os remédios estão do lado de dentro do balcão. Apesar de ter sido derrubada a RDC 44, que previa que os medicamentos ficassem do lado dentro do balcão. Então, os medicamentos isentos de prescrição hoje já estão. Eles estão fora, do lado de fora do balcão. Acho que na maioria das farmácias ainda não, né? Ainda não. Tem muito cosmético, muito. Claro. Mas hoje não é ilegal estar. Agora, eu continuo insistindo na preocupação no sentido de que nós vivemos, né, um mundo em que se pretende fazer alguma coisa com muito boa intenção, mas e o mundo real, aquilo que acontece lá, eu vejo ainda com preocupação. Viu? Que se comece a fazer paralelamente uma atividade de diagnóstico, de tratamento. E isso mesmo para medicamentos não tarjados. Todo medicamento guarda um certo risco, doutor, uma doença que seja... Pois é, o senhor acha que... Não diagnosticada. Pois é, aí que está. O senhor acha que por trás de uma situação aparentemente comum se esconde uma doença mais grave? Sim, com certeza. Que pode ser confundida? Com certeza, com certeza. E se você está subtraindo àquela pessoa a possibilidade de ter um diagnóstico correto, uma medicação correta. Você sabe que é uma tendência normal do ser humano ir pelo mais fácil. Eu já fui na farmácia, o farmacêutico. Se atualmente algumas pessoas se satisfazem por serem atendidos por um balconista de farmácia, sem qualquer demérito à atividade, né? Se ele for atendido por um farmacêutico, ele vai se julgar absolutamente visto por um profissional da saúde e ele vai se considerar contemplado em termos das suas expectativas de tratamento. E isso, por trás disso pode estar um diagnóstico, né, que foi protraído, que foi postergado, ou um diagnóstico que não foi feito corretamente, e isso pode vir em prejuízo dessa própria população que está sendo preservada da automedicação, mas que tem esse problema de que você possa ter um diagnóstico incorreto, né? Bom, Renato, eu também, por mais que tenha sido bem intencionada esse decreto, essa resolução do Conselho, né, como o Reinaldo e a Daiane estão defendendo aqui, eu acredito que, na prática, o que nós vamos ver é o farmacêutico, ou quando não, o balconista de farmácia, dentro do consultório, mandando ver medicação, não só a outra não, mas inclusive as tarjadas. Mas daí precisa de receita médica? Isso aí, lei, né? Não, nem todas. Não, nem todas as medicações. Não, digo um esclarecimento aqui. O medicamento tarja preta ou tarja vermelha, ele precisa necessariamente de uma receita médica. Como a receita, vermelha também, né? Como a tarja vermelha não fica retida à receita, ele vai ser vendido sem a receita. O que nós defendemos, então, Reinaldo, nós acreditamos que nós temos todos os tipos de colegas dentro da profissão, como tem médico, tem farmacêutico, tem todo mundo. E nós acreditamos que essa questão vai ser desvirtuada. Porque tem interesse comercial muitas vezes ligado. Eu acho que aqui ninguém está aqui para defender bandido ou quem faz coisa irregular ou que vai contra o interesse da sociedade. Então, eu acho que está claro aqui que nós defendemos que a resolução seja cumprida, de forma que não seja feito diagnóstico médico pelo farmacêutico, que não seja feito diagnóstico de uma doença, né, pelo farmacêutico, e nem que seja prescrito medicamento que precisa da prescrição médica. Então, qual o papel do farmacêutico, né, no escopo dessa resolução? É fazer com que o farmacêutico atenda o paciente de uma forma melhor do que ele é atendido hoje na farmácia, né? Que ele receba, que o paciente receba atenção, né? E consiga observar se ele pode ficar sem ir ao médico ou não. Então, eu acho que, de modo geral, o farmacêutico vai ter mais condições de ajudar
o paciente a decidir se ele precisa ir ao médico ou o próprio paciente sozinho. Okay. Então, o paciente sozinho, ele vai ter mais dificuldade de decidir se ele deve ir ao médico ou não. Okay. Então, não é substituir o médico. Isso tem que ficar claro. E se isso acontecer, se o farmacêutico começar a fazer diagnóstico ou começar a prescrever medicamento que precisa prescrição médica, então é caso de polícia, é caso de vigilância sanitária. Okay. Né? E nós vamos denunciar esse profissional farmacêutico, assim que nós esperamos que o Conselho de Medicina também denuncie, né? E a polícia, a vigilância sanitária e a população em geral. Bom, a gente vai para o intervalo, em instantes as considerações finais. Até já. Conversas cruzadas e as considerações finais, hoje falando sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia que autoriza a prescrição de medicamentos pelos farmacêuticos, aqueles que não necessitam a prescrição médica, né? Os medicamentos que não têm tarja vermelha e tampouco a tarja preta. Bom, isso já está valendo, a gente está indo para a reta final do programa. Qual vai ser o impacto dessa medida em 30 segundos, então, para a gente fechar o programa para cada um? O que acontece a partir de agora? Olha, Renato, eu não saberia dizer exatamente o que vai acontecer, né? O que a gente pode prever, né? Desejar é que melhore, que melhorasse as condições em termos de evitar a automedicação, que o paciente fosse devidamente orientado quando fosse... Claro que já tem que sair do consultório médico, do posto de saúde, de qualquer estabelecimento de saúde, com uma prescrição, uma orientação a respeito, mas que isso fosse complementado na farmácia. Agora, jamais substituir, né? Que o indivíduo deixe de comparecer a um estabelecimento de saúde, a um posto de saúde, a um consultório médico e acabe por ter essas consultas e o atendimento na farmácia. Essa é a nossa preocupação. Muito bem. A senhora, o que acha que vem pela frente? Então, uma coisa que a gente acabou não comentando aqui é que essa prescrição farmacêutica ela não é obrigatória para todos os farmacêuticos, né? É um serviço a mais que o farmacêutico pode prestar nas farmácias. Então, o que eu espero é que alguns farmacêuticos no Brasil, em algumas farmácias, comecem a prestar esse serviço, que a sociedade comece a reconhecer a vantagem de ser atendido por um farmacêutico, por exemplo, que faz a prescrição e se corresponsabiliza pela indicação daquele medicamento de venda. Fica o nome dele ali, né?